Aí, Uhum. ao vivo. Vamos lá, agora eu vou só colocar no YouTube. Isso, vamos lá. Isso aí. Certinho, estamos iniciando o nossa live de hoje. Isso, vamos lá. Aí está gerando. Vamos lá, estamos quase aí transmitindo pelo YouTube. É isso aí, estamos iniciando a nossa live de hoje com a nossa convidada especial, doutora Aline Passos. Ela é dentista oncológica, é assim? Odontológica e, e oncológica, exatamente. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos na jornada da cura oncológica, Outubro Rosa Especial 2025. E trazendo muitos convidados de valor, com muitas informações. Nós iniciamos com o doutor Marcelo na segunda, teve a Carol, terapeuta integrativa, teve a Thaís. Thaís estava com a gente até ontem também. Thaís falando de espiritualidade e oncologia. Ontem tivemos uma fisioterapeuta oncológica, a Fernanda Antunes, hoje com a doutora Aline Passos. Olha só, a gratidão, muitas informações. Eu comentando com a doutora Aline agora, coisas que a gente não sabe, até eu, da área que faz tratamento oncológico, que a gente não tem conhecimento. E uma coisa muito importante que eu sempre disse para a doutora Aline, quando eu iniciei o tratamento, lá em 2019, eu não sabia da importância de cuidar dos dentes, de cuidar da saúde bucal antes do tratamento. Eu estava com gengivite grave, uma inflamação na gengiva, antes de eu começar o tratamento. A sorte, doutora, é que a mãe de um paciente meu, eu atendia na clínica, ela era paciente oncológica, e ela pediu para falar comigo, sabendo que eu tive que me afastar da clínica, e olha, Edi, procura um dentista, faça uma avaliação, porque é muito importante. Eu, antes de começar o tratamento, eu fiz e tal, e aí eu segui o conselho dela, olha, foi Deus, através dela, ela foi uma ferramenta, um instrumento, porque se não fosse isso, de todos os problemas que eu tinha, eu não sei se eu teria sobrevivido, de tanta importância de cuidar disso, e mesmo assim, muitas mucosites, e até a doutora conhece a minha história, mas se não fosse ela, e aí minha saúde bucal estava em dia, estava com a limpeza dos dentes, então eu consegui enfrentar, pelo menos essa parte foi tudo certo, pelo menos isso, né, doutor? Se não fosse isso, então é muito importante, o pessoal está chegando, André Cristiane, seja bem-vinda. Então, seja muito bem-vinda, doutora Aline. Se apresente, por gentileza. É uma honra tê-la aqui novamente. O prazer é meu, é uma honra estar com vocês novamente, né? É uma oportunidade muito grande para a gente estar compartilhando essas informações, né? Orientações tão básicas e muito importantes, né? Que passam despercebido, né? E a gente acaba deixando para trás, e na hora que a gente vai lembrar da saúde bucal, às vezes já está no ambiente de infecção, né? No meio de um tratamento que vai nos afastar de todo o trâmite normal, né, do tratamento oncológico. Então, a prevenção, né, Adi, é sempre a melhor ferramenta, né? A gente estava até conversando antes, né? Quanta informação, às vezes, não chega para a gente, né? Não, E, e a gente só vai vivenciar aquilo, né, e passar pelo momento pior, né? Se tivessem conversado antes, a gente tivesse tido essa atenção, talvez, né, aquele problema não teria vindo para a gente, né? Como a mucosite, como uma gengivite, que a gente às vezes não dá nem tanta importância, né? Acha que é uma coisa simples. Num organismo normal, é a capacidade que a gente tem, né, de regenerar é muito
rápido, né? Mas quando a gente está à frente desse tratamento, né, com uma doença oncológica, né, de qualquer forma que ela for, né, tanto no começo ou ela mais grave, ela tem a nossa baixa da imunidade, né, que nos promove ali uma perda totalmente da nossa capacidade de regenerar, né, de combater aquilo que é muito mais simples, né, aquilo que era uma gengivite tranquila, para a gente vai ser uma coisa de infecção grave que pode nos levar ao afastamento do tratamento, até uma internação, né, uso de antibióticos super fortes, né, para poder combater uma coisa que a gente poderia ter prevenido, né. Então, assim, às vezes era uma orientação básica, né, às vezes era um cuidado de uma rotina com um especialista ou com um dentista, que a gente deveria ter visto antes, né, tá com essa saúde ok, antes do tratamento, mas, né, acaba a doença vindo num momento que a gente nunca espera, né, nunca a gente está preparado para receber um diagnóstico desse, né, ou qualquer outro, e se a saúde bucal não está em dia, ela vai nos pesar aí durante o tratamento, podendo até afastar a gente do tratamento oncológico, né. Essa é a Não, importância inclusive, sempre da doutora, prevenção. tem um caso que eu estava atendendo, uma paciente que ela, inclusive, a gente fez uma mentoria, fizemos na primeira vez, no primeiro processo da mentoria completa, e só que na segunda, quando nós fomos renovar, ela teve problemas, ela já estava com perda óssea, já era uma pessoa um pouco mais idosa, com perda óssea, Uhum, e ela uhum, teve, e teve dentes, ela perdeu dentes ficaram moles, uns 2, 3 dentes assim, caíram os dentes, uhum, e outros dentes que estavam comprometidos. E aí, olha uhum, só, uma pessoa, uma mulher bastante vaidosa, então ela, e a dor, não só pela vaidade, mas a dor muito grande na arcada dentária, com tudo isso, porque ela estava em quimioterapia, ela era uma paciente metastática, então não uhum, podia mexer na uhum. arcada dentária, não podia fazer nada, porque ela estava no processo da quimioterapia, ela tinha Uhum, que esperar os ciclos, porque o caso estava muito grave, para poder uhum, mexer, e isso comprometeu tudo, ela não se alimentava direito. Olha que uhum. acabou comprometendo todo o tratamento dela. Ela entrou em depressão, ela não podia, ela não tinha força, tinha vergonha Uhum, de falar, não tinha condições de se comunicar. Então, ela se afastou do tratamento psicológico, entrou num processo de uhum, depressão profunda. Infelizmente, há uns 6 meses atrás, não, não, uns 4 meses atrás, ela veio a óbito. uhum, Né? Então, foi uma sequência de fatos que aí uhum. eu percebi que foi, sim, a questão do dente, né, que ela não podia se alimentar direito também. Foi, Uhum. Enfraqueceu todo o organismo, né? foi culminante, infelizmente, para que ela não resistisse ao tratamento. Uhum, uhum. Então, por isso a gente chama hoje a atenção para a saúde bucal, né? E tem essa especialidade hoje, cada vez mais se movimentando dos cirurgiões dentistas, nessa preocupação da gente estar orientando, cuidando especificamente esses pacientes, para que a gente possa alcançar o tratamento que é o objetivo mesmo, que é o objetivo do tratamento oncológico, né? Numa condição do paciente apto para poder passar por todas as fases, né? Se ele está com a saúde bucal em dia, está tendo um dentista monitorando esse paciente, ele vai poder, desde a prevenção, né, alertar para aqueles problemas que ele já tem de vida, já odontológicos, né, ele vai poder pontuar, cuidar, né, selecionar aquilo que tem que mais adequar para ele poder ir para uma quimioterapia com a cavidade sem e focos de infecção, né? Ele vai poder orientar esse paciente a ter uma alimentação adequada, né? A ter um tipo de higiene bucal adequado,
para esse tipo de tratamento, né? Dependendo do quimioterápico que esse paciente vai estar usando, né? Para cada tipo de câncer, um tipo de quimioterápico, né? E alguns têm uma ação diretamente na boca, né? Que são geralmente os cânceres de mama, cabeça e pescoço, leucemias, linfomas. Tem alguns cânceres que têm uma quimioterapia que ela é mais agressiva na cavidade oral. São geralmente aquelas químios que a gente perde o cabelo, né? Que é mais ou menos o tipo de célula de renovação rápida. Então, a gente vai ter também um comprometimento nessa mucosa, porque o quimioterápico ele vai atingir a mucosa bucal. Então, ela já vai ficar mais sensível. Então, tem alguns cuidados, como uma pasta de dente adequada, um creme dental apropriado, que não seja tão agressivo. A gente pode orientar esse paciente. Há uma hidratação dessa boca com ingesta hídrica maior, um protetor labial adequado, uma vitamina E, que é uma vitamina normal que a gente compra em farmácia, mas a gente orienta a espremer na boca à noite para dar uma hidratação melhor nessa boca. Muitos pacientes sofrem com qualquer outro tipo de quimioterapia, com náuseas e vômitos, né? E isso, o suco gástrico, vem à cavidade bucal, ele é mais agressivo, ele queima mais a mucosa, né? A gente vai orientando o paciente, pontuando para ele ter uma rotina diferente, mais apropriada, para ele evitar os efeitos colaterais em boca, que são as aftas, né, que é conhecida como as mucosites, né, que são aquelas feridas que podem infectar, né, e também os dentes, né, com infecções que a gente pode intervir antes do tratamento. Fazendo isso, o paciente ele vai estar mais adequado, mais apto para passar pelo tratamento sem ter esses efeitos colaterais. Ou se tiver, a gente pode intervir minimizando isso, né? Com consultas próximas ao dentista. A gente tem a laser terapia, que é o laser de baixa potência, né? Fazendo a foto, biomodulação, que a gente age diretamente no foco, protege toda essa mucosa, né? Faz ela renovar mais rápido, então, aquela que está lesada, né? Após a quimioterapia ou radioterapia, a gente incidindo o laser de baixa potência na cavidade oral, a gente promove uma regeneração mais rápida daquelas células que foram atacadas. E quando tem lesões de boca, quando a gente tem aftas, né, infecções, a gente usa também o laser terapia e a gente consegue promover uma recuperação mais rápida daquela afta, né, daquela ferida. Então, e sem contar que o laser, ele faz também ele mata todas as bactérias daquela infecção. Então, a gente tem um antibiótico terapia local, sem precisar comprometer o sistema inteiro do paciente. A gente faz uma ação local. Então, esse paciente ele vai ficando monitorado, mais preparado, né? Com esses efeitos mais controlados, ele vai conseguir passar, né, para as fases da quimioterapia sem estar tão comprometido. Então, essas orientações, esses cuidados sempre vêm ajudar o paciente. Doutora, assim, mesmo durante a quimioterapia, um procedimento de limpeza, por exemplo, só tirar o tártaro e tal, né? Que a gente faz. Eu tinha, por exemplo, antes do início da quimioterapia oral, estou fazendo a quimioterapia oral também. Eu fui na consulta ao dentista e tinha 2 cáries, né? E fez uma limpeza e tal. A limpeza seria um procedimento mínimo, mas eu perguntei para a dentista, ela me disse que era importante perguntar sempre para o oncologista se poderia ser feito, porque ele sangra de alguma forma quando limpa. Então, a gente tem que ter um canal de comunicação com o médico, tá? Oncologista, sempre, né? Para a gente saber o tipo de câncer que é, o tipo de tratamento que vai ser
efetuado, né, químio, rádio, cirurgia, quais serão os momentos, né, desse tratamento, qual é a janela terapêutica que a gente tem, porque a gente sabe que quando a gente infunde a quimioterapia, a gente tem os dias, né, que a pessoa fica bem, e tem dias que a imunidade vai cair bastante, né, e aí a gente tem que ter cuidado, porque plaqueta baixa, imunidade baixa, a gente não pode intervir, mas a gente não pode ter infecção, né? Então, todo esse paciente monitorado, ele vai estar orientado a passar por esse momento, né? Controlar as infecções, estar com a boca adequada antes, por isso, uma visita ao dentista antes do tratamento começar, sob do diagnóstico, marca seu tratamento. Conversa com seu dentista, ó, eu vou passar por um tratamento assim, eu preciso estar adequada. Então, os focos de infecções vão ser removidos, as cáries, o mais rápido possível, esse dentista vai ter que trabalhar, né? Deixar essa boca apta, sem tártaro, limpo, orientar como vai escovar, como vai cuidar, para ele iniciar o tratamento com a boca apta, né? E durante esse tratamento de quimioterapia, se ele, por acaso, acontecer de quebrar um dente, de ter uma cárie, ou, né, alguma coisa acontecer, a gente tem que ter essa comunicação direta com o médico, para saber como que está o exame de sangue dele naquele dia, e qual é a janela que a gente pode estar atuando, e que procedimento a gente vai poder estar atuando, que vai depender de todo o quadro geral que ele tá passando, né? Então, o dentista, ele sempre vai estar com essa comunicação com o médico, né? Sabendo como vai ser o tratamento do paciente, a gente também vai saber que químicos que ele vai fazer, quais são as mucotóxicas, né, que a gente vai ter uma ação direta na boca, e aí o dentista, ele pode já fazer um plano de tratamento para esse paciente preventivo, porque já sabe, ó, tal químio faz, você vai tomar, ela faz mucosite. Então, vamos fazer o laser preventivo para você não ter mucosite. Olha que maravilha, né? Você pode fazer isso. Então, o paciente toma a químio, já vai para o consultório, já faz a laser terapia, né? A gente tem um protocolo a seguir e ele vai minimizar o risco de ter mucosite. E se no caso... Antes até de aparecer. De aparecer. Eu tenho casos no consultório que a gente começou preventivo, o paciente não teve. Quando começou a sentir, Aline, eu estou sentindo que minha língua está assim, eu não estou sentindo o paladar, a gente faz a laser terapia direcionado, né, na língua, volta o paladar do paciente, né, porque a gente, dependendo da químio, perde o gosto da alimentação, e é importante esse paciente se alimentar, né, às vezes tem muita náusea, muito vômitos, né, e a boca fica comprometida, né, fica mais machucada, e o laser vem, assim, melhorando muito, né, a qualidade da boca do paciente, a gente tem como neutralizar o pH da saliva depois dos vômitos, que é a solução bicarbonatada, né, que eu oriento os pacientes como fazer, um copo de água, uma colherzinha de bicarbonato de sódio, faz o bochecho, logo após ali o vômito, aguarda de 15 a 20 minutos para fazer a escovação dentária, depois, né, não pode escovar em seguida, porque quando a gente tem náusea e vômito, a gente a vontade que tem é escovar logo em seguida, mas não pode, né, não pode, você tem que primeiro lavar a boca com água, depois faz o bochecho com a água bicarbonatada para neutralizar a saliva, acalma isso, deixa passar uns 15 minutos, aí você pode escovar os dentes, senão você faz uma ação muito abrasiva no dente, o ácido do vômito, mais, né, do suco gástrico, mais o creme dental, né, você tem uma ação muito mais forte no dente, não é legal. Então, a gente tem que esperar isso compensar para a gente poder escovar, né? Então, são orientações que a gente vai passando para esse paciente e orientando ele mesmo, para ele ficar apto ao seu tratamento com maior conforto. E sobre a perda óssea, doutora? Por exemplo, né, tem muitos tratamentos da perda óssea, no caso dessa paciente que eu citei, era minha paciente.
ela tinha muita perda óssea, também creio que por questão da medicação, de toda a medicação oncológica aí. Como tem alguma forma de poder, pelo menos, não parar, não deixar avançar tanto? A perda óssea, muitas vezes, é dada pela infecção. Geralmente, você já tem uma história de gengivite, de periodontite, e toda essa inflamação gengival, periodontal ali, né, na inserção do dente, esse pH alterado, ele vai levar a uma perda óssea, né? E quem segura o dente é o osso. Então, a longo prazo, ao longo tempo ali, o paciente, se não cuidar, não tiver um cuidado de não ter infecção ali, ele pode acabar tendo mais perda óssea. A medicação oncológica, ela, por si só, ela não perde osso, tá? O que acontece é que o paciente, ele fica com mais dificuldade de manter aquele padrão de higiene bucal, né? Ele tem mais náusea, às vezes ele não se alimenta bem, ele fica mais prostrado, né? Não tem força, nem para, né? Às vezes, dependendo da debilitação do paciente, é mais difícil dele estar escovando o dente com todo aquele cuidado, né? Às vezes é uma coisa mais rápida que ele faz, né? Os vômitos é uma agressão maior, né, que esse suco gástrico voltando na boca, fica concentrado ali, começa a ter mais degradação óssea. Então, é uma somatória, né, de coisas que vão acontecendo, e aí a gente pode chegar a ter a perda do elemento dental e é mais perda óssea, né? Então, assim, sempre esse cuidado maior, essa monitoração, às vezes a gente precisa, lá no começo, já ver alguns dentes que estão condenados, ter um controle maior ali de limpeza mais periódicas, né, com curto tempo, né, ou mesmo já propor para o paciente de remover aquele dente, né, e já antes do seu tratamento, ver terapias que a gente possa colocar como uma prótese bem adequada, ou casos de implante, se for permitido para aquele paciente, né, fazer isso antes, porque depois o tratamento, né, depende de cada caso, é mais difícil da gente estar intervindo, né. Tem pacientes que vão tomar quimioterapias por muito tempo, né, oral, né, e além do quimioterápico, eles tomam algum remédio que é conhecido como bisfosfonatos, né, da linha dos bisfosfonatos, que são aqueles remédios de osteoporose, né. Às vezes, eu tenho também encontrado muitos pacientes no consultório que não são pacientes oncológicos, mas fazem uso desse tipo de medicação, que é para uso de osteoporose. E esse tipo de medicação, o dentista ele deve ser notificado, porque ele é usado para manter o osso, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado que se a gente, no futuro, precisar tirar um dente, fazer uma extração ou fazer um implante, esse osso ele não tem capacidade de fazer novo osso, né? Nova cicatrização. Então, é arriscado ali para a gente ter infecções pós-cirúrgicas naquele local, e também os implantes, eles não fazem osteointegração, porque a gente está alterado ali a formação de novo osso. Ele é muito bom para manter o osso no padrão que está, para a gente não ter perda óssea, mas, ao mesmo tempo, numa nova renovação celular óssea, a gente não consegue formar novo osso, né. Então, assim, bem simples para explicar, né, então, esses pacientes que usam esse tipo de medicação, a gente tem que estar ciente, né, para a gente poder, tiver que fazer alguma intervenção cirúrgica nesse paciente, é antes desse tratamento, né, que aí depois que iniciou com esse tipo de medicação, e essa é uma medicação que a gente usa a longo prazo, né, e mesmo assim, quando para essa medicação, o residual continua no osso, então são pacientes que a gente tem que ter bastante cuidado. O ideal seria, então, sempre ter
manter um certo tempo da limpeza, né? Ter uma regularidade maior, por exemplo, Sim, né? Que sim. outros. Pacientes que já têm problema periodontal, pacientes que têm perda óssea, vão para tratamento oncológico, são pacientes que têm que estar no consultório odontológico também. É junto, né? Para monitorar, para controlar e cuidar. Aí o dentista só vai poder intervir naquela boca a partir do momento que o exame dele está apto. Então, geralmente, ele fez a químio, tem os dias pós-químio, baixa né, da imunidade, das plaquetas, e depois começa a subir de novo, né? Aí ele vai ficar bom, apto para tomar nova sessão de químio. É esse momento que está tudo apto, que a gente pode, às vezes, entrar com algum procedimento, como uma nova limpeza, uma raspagem pontual naquele dentinho que a gente tem que manter mais, né, que já tem algum problema já, né? E aí o paciente está tudo certo, a boca está em ordem, vai para a quimioterapia. A gente tem que cercar esse paciente muito bem cercado para ele não ter foco de infecção, né? Qualquer coisa de infecção compromete todo o organismo. Às vezes o foco estava lá num dente escondido, né? E ele começou a ter febre, começou a ter a resistência, aí vai ter que parar o seu próximo ciclo de químio para cuidar disso, né? E às vezes vai tempo, porque a imunidade está muito baixa, o corpo está mais fraco. Então, aí a gente vai ter que ter toda a energia agora para cuidar de uma coisa que poderia ter cuidado antes, né? Exatamente. E aí a químio da semana não vai, seja só daqui 15 dias para fazer a próxima químio, olha o tempo que a gente está perdendo de um tratamento tão primordial que é acabar com o Claro, câncer, né? exatamente. Então, por isso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Cuidar antes. Já ver que tem problemas, não vai dar tempo da gente resolver esse problema, porque não vai dar tempo, a quimio já vai começar o tratamento, então vamos monitorar, vamos atender esse paciente de mais perto, né, e cuidar daquilo pontual, entrar com terapias de laser terapia, monitorar de limpeza, tá bem casadinho ali para a gente preservar a saúde desse paciente. É muito importante. Tem algumas perguntinhas aqui que eu separei. Por exemplo, tem o Carlos Alberto, paciente oncológico de 62 anos, ele perguntou: eu vou perder meus dentes por causa da radioterapia? Tem alguma. Que radioterapia? Aonde que é o tumor dele? Ele não Aonde que colocou não aqui. colocou, né? É. Quando a radioterapia é na cabeça e pescoço, aquele local que está o dente, né? Vai ser irradiado pela radioterapia, porque o tumor está próximo, né? E a gente tem uma área de radiação. Não é todo dente que a gente vai perder. Se ele está bom, se aquele dente está com margem óssea ok, está saudável, está firme, a gente não precisa tirar ele, ele vai manter. É aquele dente que a gente sempre, é aquele paciente que a gente sempre vai ter que cuidar. Porque geralmente, eu não sei o caso dele, se é uma radioterapia de cabeça, né? De pescoço, que aí a gente tem incidência do raio, geralmente passa pela cavidade oral. E aí são dentes que, pela radioterapia, eles podem ter a cárie de rádio, né? Pela incidência do raio. Eles podem ter menos saliva, então a boca vai ser menos lavada, então a gente tem mais problemas nessa boca, né? Então, esses pacientes, alguns dentes a gente tem que analisar antes. Se a gente é melhor tirar antes, se ele estiver comprometido, se é um dente que já vai perder lá na frente, então às vezes a gente tira antes, porque depois a gente não vai poder tirar, que aí a gente pode ter aquele problema de osteonecrose, que é no osso. Quando a gente tira o dente, a gente tem uma infecção, uma inflamação no osso que não consegue recuperar aquele osso. Isso a gente não quer para o paciente. Então, às vezes, a gente precisa tirar antes. Mas se ele já foi para uma avaliação, os dentes estão aptos, estão ok, é só cuidar. A rádio vai passar por ali, mas não vai comprometer o dente, não precisa tirar. Mas é um paciente que a gente sempre vai ter que ter esse olhar de cuidado,
né? Ele vai ter mais risco de ter problema bucal. É paciente que tem que ter, às vezes, uma saliva artificial, vai ter que ter uma higiene mais adequada, né? E sempre acompanhar com o dentista para ele ver cada caso específico, né? E poder ajudar ele da melhor forma. De um modo geral, é importante nós estarmos saudáveis, que é o desafio, né, em todos os aspectos. Tanto que por isso que é importante, antes, soube do diagnóstico, ir até o dentista, no caso, né, da questão do dentista, como é que está a minha saúde bucal, tá bem, o que precisa ser feito. E eu, no congresso também, eu vi uma palestra, tinham dentistas oncológicos, tinham vários especialistas lá. E tinha uma dentista falando sobre o risco do tratamento de canal. Não sei se a doutora já ouviu falar a respeito do tratamento de canal, que às vezes ele fica lá, a inflamação. Uma lesão residual, um abscesso crônico. Que vai para o. Né, e essa inflamação pode correr pela corrente sanguínea e tal, inclusive até trazendo riscos, para quem já tem uma tendência às células cancerígenas a aí desenvolver uma metástase, né, ou até o próprio câncer para quem já tem as células aí dormindo, né? Já tem Qualquer foco de infecção a gente deve eliminar, né? Se é um canal que tem lá ainda um residual, tem um abscesso crônico, né? Ele deve ser refeito, né? A gente tem possibilidades hoje de fazer o retratamento do canal e tentar eliminar aquele foco. Ou se não der por via canal, a gente pode fazer uma cirurgia parodontônica, que é abrir o ossinho ali no pé da raiz e remover aquele foco, né, quando a gente tem um cisto, né, ou outros tipos de lesão. Sempre a gente tem solução, né, mas é assim, sempre eliminar focos, né, nada deixar muito quieto lá, parado, porque a sua baixa imunidade, né, vai fazer com aquilo pode, né, voltar a ter a infecção, e a gente não quer ter nenhum comprometimento do organismo, né? Então, tem sim a chance da gente sempre fazer uma panorâmica, fazer raio-x, para a gente ver ter esse olhar mais profundo, né? Saber como que tá as raízes, se tem algum outro tipo de lesão, alguma coisa que a gente tenha que eliminar antes, né? Fazer essa remoção. Aliás, eu fiz na consulta que eu tive antes da quimioterapia com o dentista, ele me pediu não era uma panorâmica, era assim, ainda mais detalhado, foram assim, eu fiquei quase uns 20 minutos. 14 raio-x, né? São as perioptais, né? Que são raio-x de 2 em 2 dentes, né? Que é uma aproximação, né? Daquela imagem, para a gente ver mesmo se tem. E hoje ainda tem mais a tomografia, né? A gente pode lançar mão da tomografia. A gente primeiro pede uma panorâmica, que a gente tem uma visão geral da boca, como que está, e quando precisa, a gente faz a periapical daquela região que está apontando alguma coisa diferente que a gente precisa olhar mais de perto. Se mesmo assim a periapical a gente ficar em dúvida, a gente pode pedir uma tomografia regional, só daquela área, e a gente vai ter vários cortes, né? 3D de toda a área, diminui e aumenta, então a gente consegue rastrear o que precisa ser visto e tentar cuidar antes do paciente iniciar o tratamento. Fantástico. Tem essa possibilidade. Às vezes a gente não tem tempo para isso tudo, né? Às vezes o paciente já chega para a gente já na semana que vai começar o tratamento. E aí a gente tem que correr, né? Eliminar os focos e o que é mais, assim, mais risco, né? E depois ir tentando ajustar e cuidar ele ao longo do tratamento. Sempre, depois do início do meu tratamento, de 2019, eu sempre mantive o hábito da escovação, qualquer refeição, lanche da tarde, aí lá parece que é hábito mesmo.
eu já sinto aquele Piranha. gosto, né? Já me incomoda, aquele gosto da comida, assim, eu acabei de me alimentar, eu tenho que ir correndo para o banheiro escovar os dentes. É bem interessante. Parece que falta, é inconsciente, falta alguma coisa, e não era assim. Eu não tinha muito hábito da escovação, olha só. E era quando acordava e quando ia dormir, praticamente. Isso. E é Eu super vejo importante várias ter uma pessoas, rotina, né, para a vida toda, independente da gente estar doente ou não, né? Isso exatamente. deveria estar já na rotina nossa. Escovar após as refeições, isso é o mais importante, tá? Ah, eu acordo e escovo os dentes, mas se você escova depois do seu café da manhã? Não, é ali que você precisa remover o resto alimentar, né? Então, é o importante. Ah, mas Aline, eu não consigo tomar o café da manhã se eu não escovar meu dente, porque já virou uma rotina de levantar e escovar o dente. Sim, Ok, tudo bem, não tem problema, pode ser. Mas depois do seu café da manhã, você tem que escovar, para remover todo aquele resíduo. Ah, mas eu tomei só um café, mas tem açúcar, né? Ah, eu tomei só um suco, mas tem ácidos, né? Tem açúcares, né? Frutose, tá? Então, é engano a gente falar, achar que não, porque eu não comi um pão, né? Não, então não precisa. exatamente. A É, rotina é após a alimentação, né? E deve usar um fio dental, porque o fio dental tem a capacidade de limpar entre os dentes. A escova não consegue remover. Precisa fazer enxaguante bucal? Não. Para quem tem uma rotina de escovação normal, direitinho, 3, 4 vezes no dia, não precisa fazer um enxaguante bucal. Mas para pacientes oncológicos, eu indico um enxaguante apropriado, que é a base de clorexidine, a 0,12%, 2 vezes no dia. Então, esse paciente, depois do seu café da manhã, escova os dentes, faz o bochecho com clorexidine, né, para ele poder matar um pouco de bactérias ali que possam ser agressivas, porque ele está com a imunidade dele baixa, né? olha, Após o almoço, ele vai escovar novamente, vai, né, fazer uso de um fio dental, não precisa fazer bochecho. No meio da tarde, a gente sempre come, se puder, é o ideal, escovar depois do seu lanche da tarde, né? Mas eu sei que muitas vezes a gente não passa por esse, né? às Mas vezes o está paciente de casa, vai está almoçar corrido, fora, é sempre bom ter uma escovinha de dente na é, bolsa. no trabalho, né? Mas o É, paciente oncológico, ele deve escovar após o lanche da tarde. E antes de dormir, ele tem que fazer o caprichado. Escovar bem caprichado, passar o fio dental e repetir de novo o bochecho com clorexidine. Aí também eu coloco para o paciente um lubrificante à base de vitamina E, que nada mais é a cápsula de vitamina E que compra em farmácia, você fura, espreme na boca, vai lubrificar toda a mucosa, lábio, para a gente poder garantir uma hidratação e uma renovação dessa célula melhor. Então, ele vai dormir, né, com 8 horas, 6 horas de sono, com a boca parada, mas a boca limpa. Porque se ele for dormir com a boca suja, a bactéria tem 8 horas, 6 horas para fazer a festa, né? Sem contar que o pH está alterado, está mais ácida essa boca, né? Não está salivando, não está falando, então é a festa que acontece. Quando você acorda, já está lá, já inflamado. E ao longo do dia, se você não cuidar, vai inflamar cada vez mais. Então, tem que ter uma rotina de cuidados. Para o paciente oncológico, eu ainda coloco esse bochecho com bicarbonato, que é água bicarbonatada, uma colherzinha de água, uma colherzinha de bicarbonato, num copo de 300 ml, faz 3 vezes o bochecho, seguido até terminar, antes da escovação, para a gente neutralizar o pH, que vai estar mais ácido, porque esse paciente deve estar tendo mais náusea, mais ânsia, né, até vômitos mesmo, né? Então, eu coloco umas 2 vezes por dia para ele fazer esse enxaguante também. E assim a gente vai monitorando, cuidando, né? E se precisar intervir com laser para prevenir mucosite, a gente faz também. E se tiver a lesão, mucosite,
paciente, a origem dela é a baixa da imunidade também, doutor? É um pouco, sim, mas a própria mucosa, ela está sensibilizada. O quimioterápico, quando ele é colocado na corrente sanguínea ou via oral, ele percorre o corpo todo. E ele é seletivo para células de renovação rápida. O tumor né? Mas o cabelo a pele a mucosa né? Então, toda a mucosa é atingida com quimioterapia. Então, ela fica mais sensível e ela vai renovar mais rápido, ela vai descamar, ela vai morrer, né? Naquela hora que o quimioterápico passa nela, já mata as células. Então, você vai ter um descamar daquelas células, né? Antes do tempo normal. Então, lesões vão acontecer, né? E bactérias que a boca é super contaminada, elas vão apropriar daquela lesão e vão infectar. Então, a baixa imunidade vai cooperar para micro-organismos que antes não conseguiam se desenvolver na boca, agora vão conseguir, porque o equilíbrio das bactérias boas e ruins está quebrado, né? Não tem baixa imunidade, então o organismo, as salivas, né, junto com os glóbulos brancos e toda a defesa do organismo está diminuído, então aquilo consegue aumentar muito mais, as bactérias começam a crescer porque não tem um combate efetivo. E a gente tem muita lesão na boca infectada por cândida, que é um fungo, que é difícil de tratar, né? E remédio antifúngico, a gente compromete sistêmico, se tiver que tomar o remédio ou infundir via endovenosa, a gente tem uma sobrecarga muito grande no fígado, e o paciente já está mais comprometido, mais debilitado o fígado por causa da quimioterapia. Então, quando a gente lança a mão da fotobiomodulação pelo laser, a gente tem uma ação local. A gente consegue matar aquele fungo naquela região, sem Olha, comprometer o sistema do paciente, né? E é um tratamento simples, rápido, indolor, que poucos sabem. Então, essa live, a gente está compartilhando com os pacientes, né, tendo sempre essas informações sendo divulgadas, muitas pessoas estão conhecendo essas terapias, né, e estão se apropriando disso e passando com mais conforto toda essa trajetória aí do tratamento que é tão difícil, né. Então, isso, cada vez mais a gente está falando, conversando, é muito importante, Adi. Eu fico feliz pela essa sua proposta, da gente poder estar, né, ajudando essas pessoas com informação. Antes disso, antes de nós iniciarmos, estávamos conversando, né, dando uma prévia, falamos que vamos estar mais vezes, não vamos esperar mais outubro, né? O dia a dia de prevenção, né? Todo dia todo, é o ano todo. Então, é claro que ainda bem que existe, menos mal que existe outubro, que as pessoas olham mais, estão mais sensibilizadas, mas é importante a gente ter consciência que é o ano todo. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, é o ano todo que a gente se trata. Então, é importante as pessoas terem esse conhecimento. Tem umas perguntas aqui. A Renata Souza, paciente oncológica de 43 anos. Existe alguma pasta de dente ou enxaguante bucal específico para quem está em tratamento oncológico? A doutora falou do enxaguante bucal, né? Agora, sobre a pasta de dente, tem alguma aqui? Quando a gente tem o paciente oncológico que está com tratamento para quimioterapia, que ela tem uma ação que pode promover no paciente mucosite, a gente redobra o cuidado. A gente lança a mão dos cremes dentais que não tem lauril, sulfato de sódio, né? É uma informação técnica, mas quais são os cremes dentais que não são tão agressivos, né? É essa que a gente tem que lançar a mão, que é a Sensordine Rápido Alívio, o Sensordine Repair, Eumex, a laranja, a linha Kim, é uma linha própria para oncológicos,
O Parodontax é também um creme dental apropriado, porque ele é menos agressivo. Ele vai ter todos os componentes de um creme dental, que é o veículo que a gente precisa para limpeza, né? Sem agredir a mucosa, tá? Porque os outros cremes dentais, eles têm ele tem esse ativo que ele promove a espuma, né? Faz mais espuma no creme dental. E isso é ácido um pouco, né? Agride mais essa mucosa que está sensibilizada. Então, qualquer coisa já machuca mais. Então, por isso a gente lança a mão desses cremes dentais. Os pacientes que são oncológicos, mas não tem, a quimioterapia não é mucosite, não tem mucotóxica, não vai cair o cabelo dele, não tem uma ação direta na mucosa, ele pode usar um creme dental normal. Lógico que não vai usar creme dentais com carvão ativado, não vai usar para clarear dente, um creme dental básico, né? As linhas mais convencionais, Colgate, a Oral-B, né? São as linhas mais conhecidas, né? Que pode estar usando. Agora, se você tem esse tratamento que já vai ter um acometimento maior da mucosa, é melhor lançar a mão desses outros cremes dentais, que são menos agressivos. O bochecho bucal, né, a gente falou da clorexidine, 0,12%, que é o Perogard, né, que a gente mais conhecido popular, Perogard, mas é só você ver lá. Clorexidine é 0,12%, é esse bochecho indicado para a gente controlar bactérias. É um enxaguante bucal que a gente vai usar só nesses períodos, tá? Não é de uso contínuo. Mas para os pacientes oncológicos, durante o tratamento de quimioterapia, a gente vai lançar a mão dele, sem álcool, tá? Para a gente não agredir a mucosa. Também deve tomar cuidado com alimentos muito duros, que isso foi uma experiência minha, tá? Eu fui comer pão com casquinha crocante. Aquela casquinha, minha mucosa estava muito sensível, e a casquinha do pão fez abrir uma afta gigante. Nossa. Entendeu? Então, assim, alimentos muito duros, muito ácidos, devem ser evitados. Eu tive um paciente também no consultório que ele fazia quimio e ele sentia muita sede. E ele morava no sítio, o gostoso dele era, ele falava para mim, nossa, doutora, eu saio da quimio, eu sento embaixo do pé de laranja e fico chupando laranja. Só que ele não descascava a laranja. Ele só cortava ela e chupava. Então, a casca é muito ácida. Ele chegava para mim com a boca toda lesionada. O lábio inferior dele era até virado para fora. Eu falava, nossa, mas o que está acontecendo, né? A gente está fazendo laser preventivo, mesmo assim, só está vindo com umas lesões muito ácidas, muito grandes, né? Você está tomando alguma coisa ácida? Aí ele foi me contar. Nossa. Que era da laranja. Eu falei, a gente vai ter que tomar a laranja um suquinho mais aguado, falava com ele. E ele começou a fazer, parou de ter aquela lesão tão grande, né? E aí eu consegui controlar com laser para ele e ele ficou bem, não teve mais. Ele falou, olha, doutora, era uma coisa tão gostosa que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo totalmente errado. Faltou uma orientação, né? Às vezes na inocência ali, achando que não ia ter problema nenhum, e teve, né? Pela necessidade dele de tomar alguma coisa mais refrescante, ácida, era gostoso? Era, mas estava lesionando a boca dele e a gente só foi descobrir quando fui vasculhar mesmo ali a rotina dele. Então, evitar essas coisas é importante. E bastante água, beber paciente oncológico. Exatamente, eu ia falar, Tem que beber hidratação. Tá, mas é água mesmo, né? Não é pouquinho, não. Eu sou ruim de beber água, viu? Quimioterapia quanto na rádio. Para poder eliminar aqueles metais pesados, a própria químio mesmo, né? Para a gente poder eliminar e dar para as células que estão ali combatendo tanto os tumores como as células que não tem nada a ver, né? Porque a quimioterapia ela ataca as células tumorais, mas ataca o corpo
todo, né? Células boas também são prejudicadas, né? E se você tem uma hidratação legal, uma alimentação boa, você está fortalecendo todo esse sistema que vai te ajudar, né, a combater tudo e a passar melhor. Então, a gente tem que ter esse olhar. Assim. Nós estamos quase encerrando, passa rápido. Passa rápido, né? Uma última pergunta da Sônia Ferreira, é paciente também, 53 anos. Existe diferença nos cuidados bucais entre quem faz quimioterapia e quem faz radioterapia? Olha, depende. Se a rádio for diretamente na cavidade oral, a gente tem um protocolo específico para esse paciente. Agora, se ele faz rádio em outra área do corpo, né, não é a incidência do raio, não é na cabeça e no pescoço, ele vai ter uma rotina normal de escovação para pacientes oncológicos, né, que é todo esse cuidado que a gente tem que ter a mais, né, a rotina no dentista, preventivo, né, a gente está monitorando, cuidando, a higiene mais de perto, não deixar resíduo alimentar, ter um enxaguante bucal, para esses pacientes, esse cuidado. Se for a radioterapia, incidindo mesmo na cavidade oral, aí a gente tem que, às vezes, lançar mão de laser terapia, lançar mão da saliva artificial para poder ajudar a lubrificar, manter essa boca mais hidratada, né? O creme dental menos agressivo. Então, a gente tem que estar... até o fio dental, evitar aqueles fios muito grossos, né? Dá preferência para fita dental, porque aí a gengiva às vezes está muito sensível e só no passar, na força de passar o fio dental, às vezes você bate na papila, vai machucar mais, né? Então, a fita, às vezes, ela vai deslizar mais fácil, né? Evitar ali traumas na boca. E é mais esses cuidados. Muito bem. André, que está aqui conosco, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós já estamos quase encerrando. Eu estou admirando aqui minha cunhada. Minha querida. Vai estar aula, né? Maravilhoso. Bastante orientação, que a gente não faz nem ideia, né? De quanto é importante, né? Muito. Como eu disse no início da nossa live, assim, foi o caso dessa paciente que eu atendia, foi bem, assim, essa questão do dente foi, claro que já estava um caso grave, avançado, mas eu senti que foi um ponto bem... pesou muito. Os dentes é nossa autoestima, né? A gente manter o sorriso, né? Manter é importante, né? Ninguém quer perder dente, né? Então, assim, cada vez mais o cuidado ali, eu acho que ajuda tudo, né? Ajuda a pessoa a se alimentar melhor, né? Sem dente é mais difícil da gente se alimentar, né? Então, esse cuidado, esse olhar, às vezes é coisa simples, né, que a gente pode atuar e resgatar a autoestima do paciente, né, uma prótese bem feita, né, ele vai conseguir se adaptar, conseguir se alimentar bem, né, uma orientação de escovação é simples, é mais barato do que um tratamento, né, odontológico, muitas vezes, né, quando a gente deixa passar muito, aí tem que lançar mão de implante, de cirurgias, né, de reabilitações maiores, fica mais caro, né, e às vezes, poxa, se eu soubesse dessa orientação de escovação, eu teria feito diferente, eu poderia ter monitorado mais as minhas idas no dentista, controlado mais, talvez não tivesse chegado a tanto, né, aquele momento. Talvez se ela tivesse cuidado antes, tivesse tido essa orientação, não ia chegar, né, no tratamento com tanto foco de infecção, né, poderia ter cuidado antes. Então, esse cuidado e essas orientações, acho que teria feito uma diferença no caso dela. Exatamente. O legal é que vai ficar gravado e a gente vai poder compartilhar com muita gente que precisar, né? O importante é isso, né? Poder multiplicar, poder ajudar, né? Outras pessoas também, né?
Exatamente. Com um material tão rico. Toda semana, né? Na semana toda, cada um contribuiu dentro da sua área, mas, meu Deus, foi bem enriquecedor mesmo. Ai, gratidão. E amanhã tem a minha live, hein? Opa, vamos acompanhar também, hein? Amanhã tem a minha live, 10 horas da manhã. É muito Fechar bom com estar com chave de ouro. você. É leve, né? É um momento leve de falar de coisas, de ações, né? Que a gente pode estar ajudando um ao outro. Acho que isso que é importante na vida, né? Multiplicar as informações, ajudar um ao outro, né? Sempre tem alguém próximo que a gente pode ajudar com essas informações. Na família, né? Amigos, cada vez mais a gente encontra pessoas que estão passando por esse desafio do tratamento oncológico, né? E nós somos vitoriosas, né, Adi? Estamos aí para contar que tem cura, tem tratamento, a gente tem bons profissionais, boas quimioterapias, né? E todos juntos, um apoiando o outro, ajudando, levando informação para a gente estar forte nesse momento e passar e dar testemunho, né? Seguir dando testemunho. Fantástico, doutora. Para quem quiser encontrá-la, deixa seus endereços, suas redes. Meu Instagram é @DRA_Aline Passos. Pode procurar nas redes, né? Tem também o WhatsApp do consultório, posso deixar também depois embaixo aí na descrição. Pode, lá do consultório. Eu sou de Campinas, eu estou em Campinas, né? Campinas, São Paulo, né? Mas a gente faz orientação online, né? Vídeos aí para poder ajudar, chamadas online. A gente dá um jeito de sempre levar informação e ajudar quem puder. Fantástico, doutora. Gratidão, gratidão por tudo. E é o que eu falei para a doutora Aline, né? Então, a orientação continua o ano todo, vamos agendar mais encontros para trazer informação, porque precisa de mais. Infelizmente, a cada ano vem aumentando o número de casos, né? Então, a gente está em torno aí de 70 mil casos por ano de câncer de mama, câncer de próstata, então é bem grave, né? Então, eu agradeço muito vocês aqui e assistam. Quem não pôde acompanhar, assista na íntegra pelo YouTube, vai estar lá o vídeo para todos vocês e repassem, compartilhem, que é muito importante, e se inscrevam no canal. Os cachorrinhos também estão aí. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora. Tchau, Um beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.